Olá, nossas saudações cordiais à Casa de Emmanuel, essa instituição espírita tão louvável, que com muito carinho, amor, caridade, perseverança, mantém suas atividades, não obstante a situação pela qual nós todos estamos passando na pandemia, em que por orientações das autoridades sanitárias, por autoridades governamentais, nós fomos constrangidos ao isolamento social por uma medida de saúde pública. Então, em respeito a essas determinações, mas com o anseio de continuar falando sobre o Evangelho de Jesus, sobre a nossa tão amada doutrina espírita, nós recebemos esse amoroso convite de que nos sentimos muito lisonjeados para fazer algum comentário sobre um tema muito especial, intitulado Justiça da Reencarnação. Eu sou Patrícia Lins e pedindo de forma muito humilde e sincera aos benfeitores espirituais deste santo lugar, aos benfeitores da humanidade atentos a esse processo pelo qual estamos passando agora, que peço muita paz, saúde, discernimento e lucidez para todos nós que nos conectamos neste momento pelos laços invisíveis da internet. Há certas situações pelas quais nós passamos na vida que são sui generis e que, tendo em vista apenas uma mesma existência, seriam muito difíceis de ser respondidas. Como explicar ao lado de idosos que passam os 95, 100 anos, crianças que com poucos dias têm graves dificuldades para sobreviver, num corpo muito pequeno, esquálido, mal desenvolvido e morrem depois de poucas horas ou poucos dias de contato com o mundo, de contato com os pais. Não obstante terem sido muito desejadas, não obstante os pais terem planejado para elas um futuro extraordinário, vivem muito, muito pouco. Tendo a oportunidade de toda uma vida pela frente, parece que nesse caso é como se a justiça divina tivesse sido mais severa do que foi, abençoando aqueles outros com uma longa vida. Como explicar? Como explicar os casos em que nós vemos desde a mais tenra infância a criança exibindo dotes intelectuais, artísticos, sem que tivessem tido qualquer preparação prévia? Às vezes apresentando domínio de línguas, um caráter ético muito bem consolidado desde o berço, sem que tivesse tido tempo dessas crianças terem absorvido as crenças, a cultura, a educação, os valores transmitidos pelos seus pais. Quantos casos de filhos completamente diferentes dos seus pais, em relação ao gênio, ao caráter, ao temperamento, à personalidade. Filhos dos mesmos genitores que foram acessíveis às mesmas informações, às mesmas orientações, ao mesmo amor, e tiveram proveitos completamente diferentes. E como explicar o fato da gente passar, às vezes, uma vida inteira tentando se dedicar a um ofício, a um saber, tentando se equilibrar financeiramente em relação à saúde, e essa prova sempre se arrastar durante a nossa vida. A gente sempre tem complicações, por mais que a gente se cuide, por mais que a gente se preserve, por mais que a gente se planeje. É como se sempre algo desse errado nesse sentido. Como se fosse uma sina, algo que estivesse atrelado a um destino pré-formado que atraísse para nós certas condições. Há um fato ainda mais interessante e intrigante que nos narra o célebre orador e escritor espírita Raul Teixeira. Certo dia, diz ele caminhava por um restaurante na região, na rua onde estava um restaurante, e viu uma mulher pegando comida do lixo.
e ficou com aquela imagem deprimente, constrangedora, se sentiu compungido, ficou com aquilo na cabeça. E o seu mentor espiritual, naquele momento, lhe aparece e lhe diz ao ouvido: Você viu o nome da rua em que você encontrou aquela mulher? Pois é, a rua tem o nome como homenagem a ela mesma na vida passada. Foi muito rica, muito poderosa, fazia tudo pelo dinheiro, sem dar a mínima questão ou importância aos necessitados. E completamente indiferente, volta como moradora da rua, exatamente mendigando na rua que recebeu seu nome. As pessoas a ajudavam, mas misteriosamente ela não se sentia merecedora de auxílio. Certo dia, eu mesma caminhava pelas regiões de Nazaré, ali na Avenida Joana Angélica, próximo à Escola de Engenharia, né, Eletromecânica, e via um homem muito cedo, por volta das 5h30, 6 horas da manhã, perambulando aos farrapos. Observava que chegou um primeiro carro, portando alguns auxílios, né? Auxílios assim de primeira ordem para a caridade material, fazia parte de um grupo, né, de ajuda solidária. E aí algumas pessoas saíram do carro, ofereceram a ele mingau para escolher, de tapioca, de milho verde, ofereceram pão, banana, sacaram uma sacola que tinha algumas roupas masculinas que lhe caberiam muito bem. E ele, muito constrangido, recusa todos os alimentos e, por muita insistência daquelas pessoas, aceita apenas uma calça, porque a sua estava quase completamente rasgada, né, a ponto de quase aparecer suas partes íntimas. As pessoas insistem para que ele troque naquele momento, ele vai para trás de um muro, troca, e todos saem felizes por terem pelo menos conseguido ajudar uma pessoa que estava completamente sem perspectivas na rua. E eu observando. Dali a pouco, ele tira a calça e troca pelo farrapo. E larga a calça limpa, em bom estado, no mesmo muro onde ele trocou, na frente das pessoas que o ajudaram. Chega mais um carro, ou com mais provimentos, né? Com alguns biscoitos, com suco, com café, oferecem. Ele parecia ainda não tinha comido nada naquele dia. Aparecem também com um cobertor, com algumas roupas de cama, porque ele vivia na rua. E um homem que parecia ser daqueles ambulantes, né, que ficam por ali por Nazaré, gritou de longe: Não ajudem! Ele pega as coisas e não usa. Esse daí não tem jeito. Ele não quer ser ajudado. E aqueles que estavam ajudando deram de ombros, deixaram as coisas no canto e seguiram viagem. Só muitos anos mais tarde eu consegui entender essa situação, por conta da justiça da reencarnação. O espírito de Joana de Ângeles tem uma mensagem que vai explicar exatamente o que o mentor de Raul Teixeira explicou para ele. A consciência de culpa e as reminiscências, não obstante não sejam muito claras, ficam gravadas na memória espiritual. E é como se nós tivéssemos um sentimento de necessidade de punição. Isso fica consciente, embora os registros do que nós efetivamente fizemos, não. Então, o próprio ser espiritual fica sem entender por que não consegue se sentir ajudado. E nós, né, seres humanos imperfeitos, que praticamos a caridade de um lado, mas julgamos do outro, muitas vezes não entendemos. À luz da doutrina espírita, não entendemos, à luz do evangelho, todos esses processos, e o que a gente faz? A gente valora moralmente. Então a pessoa fez isso porque ela é má, porque ela é ruim, porque ela é egoísta, porque ela é ingrata, porque ela é orgulhosa, né? Porque está na rua e precisa sofrer mesmo, precisa se acabar. E a gente não percebe
né? Que esses registros são muito mais fortes do que a vontade consciente da pessoa, né? Na verdade, a vontade é um pré-requisito para que ela mesma se ajude, mas o processo é muito mais complexo do que a gente pode atalhar numa análise, num julgamento superficial e apressado. Nem ele entende. Viver numa situação de extrema carência, padecer o sofrimento e alguma coisa lhe dizer que ele merece passar por aquela situação. Raul Teixeira ainda conta outros casos, né? Fala sobre o advogado cheio de artimanhas para driblar a lei, de sempre achar as brechas da lei para proteger crimes indefensáveis. Um grande conhecedor da justiça, que não faz uso da justiça nas suas ações, quando retorna à carne e tem a sua consciência pesada por conta da inteligência que não utilizou a favor do bem, quase sempre vem com algum óbice na área intelectual, uma dificuldade de desenvolvimento cognitivo, uma má formação do aparelho neurocerebral, para que durante aquela existência ele possa progredir mais moralmente, deixar um pouco de lado o progresso intelectual, ficando imerso numa aparelhagem deficiente, né, pouco funcional, para que aprenda a crescer como espírito, esquecendo um pouco a inteligência, pelo menos naquele momento, que em outra existência lhe serviu mal. Isso não é castigo, isso é justiça. Quando o ser se arrepende verdadeiramente, o que Kardec nos elucida na obra O Céu e o Inferno, quando ele vai falar justamente desses processos relacionados à justiça divina, ao enfrentamento das nossas aflições, como a gente repara as delinquências que cometemos contra a lei, ele vai colocar: o primeiro passo é o arrependimento, o segundo, a expiação. E essa expiação das faltas consiste justamente de nós experimentarmos e padecermos, né, sobre as consequências, os efeitos dos nossos atos. Semearmos, melhor, colhermos conforme nós semeamos, a fim de que nós estejamos bastante conscientes do potencial que nós temos de arruinar ou de felicitar a nossa própria existência. Mas como Deus não deseja que as suas criaturas sofram, padeçam, né, num martírio sem fim, como Deus não nos quer castigar, sempre nos dá infinitas oportunidades, incessantes experiências através da reencarnação, para que a gente possa recapitular as nossas faltas. Então, todos esses exemplos que nós citamos são importantes para que a gente possa perceber o mecanismo que a lei utiliza para nos educar, enquanto espíritos imortais, nos educar enquanto almas que estão em busca da sua ascese espiritual, e também para que nós tenhamos compaixão daqueles que passam por privações, por necessidades de sofrimento, porque na próxima vida poderá ser nós, se nós não tivermos nessa existência, pelas experiências que nós vamos passando, condição de aprender com isso. Então, o que a lei utiliza? A troca de papéis. Inverte os valores, os lugares, as posições, para que a gente possa se colocar no lugar do outro. Então, é importante a gente pensar em tudo isso, porque quando Jesus afirma a Nicodemos ser preciso nascer de novo, né, ele nada mais fez do que confirmar, atestar uma lei divina e também mostrar aos homens que Deus, sendo Pai de amor, de justiça, de caridade, não poderia nos condenar pelas nossas faltas sem nos dar oportunidade de reparação, uma vez que todos nós fomos criados simples e
com os mesmos potenciais, né, de conseguir, à base do nosso esforço, do nosso sacrifício, atingir a perfeição moral. Então, pelas nossas más escolhas, estamos ainda num estado de imperfeição, mas esse estado é absolutamente transitório. Pelo nosso livre-arbítrio, nós poderemos ajustar a nossa conduta, passar pelas experiências, desenvolvendo sabedoria e todos os outros patrimônios do espírito. Todas as outras virtudes tão ansiadas, né, tão desejadas por cada um de nós. A humildade, a mansuetude, a pacificidade, o amor, né, a resignação, a coragem, a perseverança, a vontade de trabalhar e de se aperfeiçoar. Porque Deus nos concedeu o livre-arbítrio. E através da liberdade, nós somos livres para escolher o caminho que desejamos para atingir a nossa felicidade. É bem verdade que nem sempre nós temos a condição de escolher bem. Por vezes, nós invertemos as prioridades. Achamos que o mais imediato e o mais necessário é aquilo que diz respeito às coisas do mundo material. E aí eu me perco nas situações, né? Pense, por exemplo, vamos supor que eu esteja desempregada e aparece para mim uma excelente oportunidade de emprego em que eu vou ter um bom salário, vou ter um ambiente adequado para trabalhar, né? Tenho propostas de crescer nessa profissão, mas eu precisarei fazer algumas coisas que eventualmente possam contrariar os meus valores cristãos, que estejam de encontro àquilo que eu abracei pela minha fé, né? E tem uma outra oportunidade de emprego que não seja, talvez não seja tão rentável quanto, mas eu vou conseguir ganhar o suficiente e eu vou precisar lutar por batalhar ali o pão de cada dia, mas também é uma oportunidade digna, é uma oportunidade em que eu não vou precisar passar por cima de ninguém, nem passar por cima das minhas próprias convicções para conseguir, mas vai me gerar mais esforço, né? É a analogia que a gente faz com o caminho da porta larga e o caminho da porta estreita, né? A porta larga tem uma grande atração, porque o seu caminho é espaçoso e muitos por ela passam, né? Muitos aí nós vamos encontrar, como dizia Jesus. O caminho da porta estreita é o caminho da salvação, porque o caminho da dificuldade, o caminho do apertado, o caminho em que a gente precisa fazer esforços sobre nós mesmos com o objetivo de ter um mérito para conquistar os dons do Espírito que toda oportunidade iluminativa nos propõe, inclusive um trabalho. Então, algumas pessoas poderiam pensar, mas na área profissional eu sou apenas uma pessoa do mundo, passo a ser cristã quando eu vou na casa espírita. E nós somos cristãos o tempo todo. Eu não posso enganar nem a mim mesma, nem a Deus, achando que eu posso ser dissimulada no trabalho, né? Muitas vezes ostentando uma posição, uma condição de cristã, de espírita, né? Que socialmente hoje já tem um respaldo mais bacana, né? Antes era motivo de pedrada, hoje chega a ser até motivo de reconhecimento, graças ao bom trabalho executado por muitos espíritas conhecidos e reconhecidos, não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo, como o próprio Raul Teixeira, como Divaldo Franco, como Chico Xavier. Mas todos eles não escolhiam ocasião para serem cristãos. Eram cristãos o tempo todo. Ser espírita necessariamente nos coloca numa condição de andar na contramão de alguns interesses muito convenientes na nossa sociedade atual, né? Então, buscar esses benefícios não é proibido, né? Qual de nós que não busca um regalo, não busca um conforto,
não busca uma situação em que a gente possa viver de um modo mais tranquilo, desde que a gente, ao querer ganhar o mundo, não perca a si mesmo, como disse Jesus. Então, nós temos o livre-arbítrio e através deles tem muitas escolhas que de modo consciente, bem pensado, a gente já tem condição de fazer para a nossa própria felicidade. Quem tem liberdade tem escolha e pode tanto acertar como pode errar. E o que a gente observa, grosso modo, não é uma dificuldade de acertar por falta de conhecimento. Pelo contrário, o conhecimento, em geral, não falta, não cessa, não está escasso, está muito farto. A gente está muito sabido. E por isso mesmo, às vezes a gente busca certas licenças, certas escapadelas, como se a gente estivesse customizando o espiritismo à nossa moda. Nós estamos agindo em contrário à lei de justiça, né? Qualquer ato de correção, veja a escolha da palavra, correção. Eu não disse punição, nem disse castigo. Qualquer ato de correção por parte de Deus leva ao nosso respeito, leva em consideração a necessidade de ajustar a nossa conduta às suas leis, ao equilíbrio, à harmonia. É assim que Deus opera. É assim que ele demonstra a sua presença, é assim que ele consegue reger a sua criação, pela harmonia. Então, a partir das nossas escolhas, nós teremos a responsabilidade pelos seus efeitos, uma vez que ele nos concedeu o livre-arbítrio. E segundo a ótica espírita, essas escolhas não acarretam punição, mas sim a aquisição de experiências e conhecimentos com a aplicação de certas correções sempre que necessário. Veja que a própria natureza se encarrega a colocar em nós certos limites. Se a gente quer comer além da capacidade, além do que pode, o corpo dá sinais. O estômago dói, vem a dor de cabeça, a gente fica enjoado, o cérebro dá um sinal de que o corpo já está satisfeito, né? Mas pela nossa vontade, a gente pode ultrapassar esses limites e passar mal, e ficar doente, e desenvolver uma compulsão alimentar, né? Por diversas razões. Se nós não queremos, né, queremos passar assim o nosso dia inteiro em plena atividade e achamos que o descanso é uma falta de tempo, né? É perder oportunidades para poder estar fazendo suas coisas e a gente ficar sem dormir, a gente até pode conseguir com êxito por alguns dias, mas o efeito disso sobre o nosso aparelhamento psíquico, sobre o nosso corpo fisiológico é tremendamente ruim, negativo, né? A gente fica com um abatimento muito ruim que nos pode, inclusive, a levar à morte. Então, o corpo dá sinais para que a gente viva em harmonia. Somos nós, com uma repercussão da lei de justiça, né? Somos nós que às vezes não percebemos. Então, meus amigos, cada existência no corpo físico é uma oportunidade bendita de aprendizado e de crescimento. Nessa escola terrestre em que nós estagiamos, né, dentro de certas condições culturais, nós vamos experimentando vários costumes sociais. Eu aqui hoje estou fazendo essas modestas reflexões e endereçando para a casa de Emmanuel, né? Na cidade de Salvador, né? Embora outras pessoas eventualmente possam assistir que sejam de outras regiões do país ou até do mundo, graças ao alcance da internet. Mas por que vocês acham que nós renascemos neste lugar? Eu, por exemplo, né, renascida e vivendo em Salvador. A maioria de vocês também, ou em outros estados, né? Salvador, por exemplo, palco
de miscigenação racial, de sincretismo religioso, que testemunha ainda hoje vários sinais de preconceito, racismo, preconceito contra a mulher, preconceito contra orientações sexuais que não sejam o padrão heteronormativo, né? Preconceito contra a expressão da religião, intolerância religiosa, né? Como nós erramos no passado e ainda erramos hoje, né? Uma cidade em que a gente vivenciou no Pelourinho, berço da escravidão mais clara, né? E que ainda hoje nós padecemos as reminiscências, as repercussões dessa cultura, trazida nessa forma de preconceito como a gente trouxe. Não obstante, Salvador ter uma população majoritariamente negra. E às vezes nós nos colocamos contra as nossas raízes culturais, enquanto sociedade, fazendo parte dessa coletividade. Então hoje nós estamos renascidos nessa cidade, mergulhados nesse caldo de cultura e com o patrimônio da doutrina espírita em nossas mãos, que nos mostra que o racismo, além de um crime e uma ignorância, por exemplo, é também uma tremenda baboseira, porque o espiritismo nos comprova que se hoje nós pertencemos a um certo grupo étnico-racial, na próxima existência a gente pode participar de outro grupo qualquer, se aquela experiência for importante para o nosso processo evolutivo. Então, qual a razoabilidade de ter preconceito, né? Quando nós nascemos num lar como esse, num país, né, cujo Estado é laico, ou seja, que a gente tem a opção de professar a nossa fé sem ser preso, sem ser apedrejado, a gente goza de uma maior liberdade. E nós aprendemos as lições da vida, tal qual a perspectiva de ser brasileira, né, de ser baiana, de ser soteropolitana, nos favorece. Essa liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de veicular um grupo de WhatsApp, uma preleção doutrinária sobre a justiça da reencarnação, é uma situação que nem em todos os países nós vemos. A liberdade no vestir, né? Eu posso usar aqui a roupa que eu quiser, dentro, logicamente, dos padrões assim de razoabilidade, né? De noção. Para cada situação, uma vestimenta é mais adequada do que a outra. Posso estudar, né? Posso e pude estudar. Tenho a oportunidade de atuar profissionalmente na área que escolher. Em alguns países, as mulheres não têm esse direito. Não têm nem o direito a estudar. Ou, se tem, foi necessário derramar muito sangue para que chegassem às escolas. Então, essa oportunidade não é à toa. A gente não nasce no Brasil e não no Afeganistão por um erro de cálculo ou porque foi o acaso. E a gente precisa aprender a ter muita gratidão e a reconhecer a grande oportunidade que nós temos na mão, porque isso são talentos. Tal qual o Evangelho nos elucida ao falar da parábola dos talentos. E a gente não pode, né, fazer como o servo mau e preguiçoso e enterrar esses talentos no solo, para que eles passem a não ter mais serventia. Nós precisamos estar de posse desses talentos, multiplicá-los e distribuí-los para quantos nós pudermos, para quantas situações nós tenhamos condição, aprendendo a ser solidários, gentis, empáticos, alegres, reconhecendo o dom da vida, né? Reconhecendo que nós temos uma oportunidade imperdível em nossas mãos, né? Visto amarelo também, porque nós estamos atravessando setembro e há, eu acredito que todos saibam, uma campanha de ordem nacional intitulada Setembro Amarelo, em que nós fazemos uma grande apologia à valorização da vida, à prevenção ao suicídio.
A própria doutrina espírita já é por si só uma grande apologia à valorização da vida. Se a gente está falando em justiça das reencarnações, o nosso objetivo não é outro senão dizer que o patrimônio da vida é sagrado e que nós precisamos aproveitar muito bem em cada existência o que nós fazemos, com o objetivo de que nós possamos crescer com as experiências, para que a gente possa construir a nossa felicidade, sermos artífices da nossa aventura. Porque numa outra reencarnação, as leis divinas, a depender das nossas escolhas de agora, podem nos conduzir a outro lugar, a outro país, a outra cultura, em que nós vamos aprender novas lições. E às vezes desde essa vida mesmo. Quantas pessoas vocês não conhecem que tentaram, principalmente jovens, né? Tentaram sair do país para morar em outro lugar, principalmente quando a pandemia começou, né? Para tentar se livrar um pouco, né, dessa psicosfera aqui, né? De muita corrupção, né? Algumas pessoas acham o nosso país muito atrasado, né? A moeda desvalorizada, dificuldades inúmeras, né? Trabalha-se muito, recebe-se muito pouco, tentar a vida em outro país para ver se seja melhor, né? Quantas pessoas vocês conhecem que tentaram fazer isso e não conseguiram? Eu conheço assim de gente. Tentaram ir para outro país, foram barradas. Pelos motivos mais diversos. A vida sempre se encarrega de dar uma resposta para as negativas, seja ela qual for, né? Ou eles foram com uma proposta de emprego que não deu certo, ou não se adaptaram ao clima ou à cultura local, foram e se arrependeram porque morreram de saudade da família, né? Foram, passaram um tempo, mas não deu certo, teve alguma discussão, alguma briga, alguma encrenca, passaporte não foi autorizado, visto não foi autorizado. E quantas pessoas, né, vocês conhecem também, que sem planejar adredemente nada disso, simplesmente um belo dia surgiu uma oportunidade, foram para outro país e estão lá já há vários anos e deu certo a vida por lá. E estão muito bem, muito felizes, continuam trabalhando, né? Continuam progredindo. Por que isso acontece? Né? Tem certas condições do nosso planejamento reencarnatório que não será bom, produtivo, né? Não nos facultará vencer naquelas questões que estão elencadas para esse momento, mudar de país. Em que mudar de país, para mim, meu caso, pode ser uma fuga em relação aos enfrentamentos necessários. Talvez o meu gênero de provas precise necessariamente ser vivido neste local, com as pessoas com as quais eu convivo, nas situações nas quais eu fui renascida. Nessa cultura, nesse espaço, nessas condições, de trabalhar muito e ganhar pouco mesmo para poder dar valor ali a cada centavo economizado e a cada centavo gasto. Para outras pessoas, o seu gênero de prova é de outra ordem. E onde elas forem, elas vão atrair nos seus respectivos locais situações magnéticas, como nos diz Emmanuel, que vai colocá-las na mesma prova. Então é irrelevante ficar no país ou mudar de país. Então, por mais que seja assim, por muitas pessoas algo desejado, morar em outro país, como por exemplo num país europeu, é diferente de morar no Brasil, a começar do clima, né? O verão não é tão intenso, o frio é muito mais intenso por mais meses do ano. Os dias são mais cinzentos por vários meses. Aprende-se a cultivar outros valores, outras maneiras de viver, outros jeitos de ser. As leis de cada país nos direcionam a certos aprendizados, a certas experiências. A cultura pode ser completamente diferente da nossa. Em certos países, a mulher tem pouca liberdade, a educação dos filhos apresenta maior rigidez, com muitas restrições e com costumes muito característicos.
diferentes do nosso país. Então, o objetivo da reencarnação não é outro senão dar as melhores condições para que a gente possa se desenvolver. Aí alguém poderá dizer: ah, Patrícia, pelo amor de Deus, né? Você vai me dizer que renascer aqui é a melhor condição para eu me desenvolver? Deus não erra, Deus não se equivoca, Deus não avalia mal. Ele jamais comete um equívoco. Ele sempre acerta. E Deus é econômico, já dizia um professor meu. Ele arranja as situações e pessoas com base nos recursos que ele dispõe, e que são vários, justamente para ele economizar recursos. Ó, vamos juntar todo mundo aqui que está com o gênero de provas bem parecido nessa família, aproveitando que eles têm aqui algumas rusgas, algumas picuinhas em comum. Tem que vir na mesma família mesmo, porque esse é o mecanismo da lei para fazer esse gerenciamento de conflitos. Então, o que Deus exige de nós, enquanto esboços imperfeitos, é justamente que a gente melhore a própria obra da nossa vida, desenvolvendo a nossa capacidade de amar num lar brasileiro, norte-americano, soviético, iraquiano, australiano, seja lá onde for, para que nós possamos passar por experiências, momentos de dor também, a fim de que abramos os nossos corações e reservemos um espaço para esse amor que abrange todos os povos, que vai além das fronteiras. E é assim, entendendo todas essas peculiaridades do Criador, que nós podemos ir estendendo os nossos laços de afeto para a humanidade inteira. É assim que muitas vezes, quando nós sabemos de uma tragédia ocorrida em qualquer um dos países, aquilo nos toca, nós sentimos como se fosse o nosso país. Quando a gente vê guerras infelicitando povos distantes, nós incluímos as mulheres e as crianças afegãs, né, o povo afegão, nas nossas preces, para que o Talibã seja menos extremista, por exemplo, né? Como se fosse com o nosso próprio povo, porque no fundo é. A gente estagia aqui hoje, mas amanhã a gente pode ir para lá. E a gente pode, assim, ir aprendendo essas lições e retendo o que há de melhor para a nossa evolução, como espíritos imortais que todos nós somos. Porque chegará um dia que o nosso amor será capaz de abranger a humanidade inteira, independente de raça, de posição, de religião e de crença. Um dia quando não haverá mais disputas nem guerras e a autêntica fraternidade passará a ser uma realidade em todos os povos. Então, meus amigos, essas reflexões nos levam a crer que, de fato, reencarnação é lei, não é castigo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, há uma pergunta de Kardec, no item Necessidade da Encarnação, item 25, que ele vai endereçar aos bons espíritos e São Luís vai responder. Kardec vai perguntar: é um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Né? Um tanto quanto forte essa indagação de Kardec, né? Porque a gente desenvolveu toda a nossa fala justamente no caminho contrário, vendo a reencarnação com muito otimismo e vendo a justiça dela, né? De um modo muito contundente em todas as coisas. Quando a gente fala da justiça da reencarnação, a gente também está falando da lógica das reencarnações, com o objetivo de que nós possamos aprender e amar. E São Luís, na sua resposta extraordinária, vai dizer a Kardec: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. O que isso significa? Enquanto espírito imortal, eu não sou Patrícia. Eu sou uma coletânea de personalidades.
E eu preciso, enquanto espírito imortal, fazer uma espécie de compatibilização entre elas. Ou seja, angariar para mim, enquanto espírito imortal, as conquistas imorredoras que são expressas em cada uma dessas personalidades. Então, vamos dizer que numa determinada existência eu tenha conseguido desenvolver a capacidade de trabalhar e o desejo de estudar. É uma conquista. Ora, tantos que infelizmente nós vemos ainda cultivam a preguiça, a lei do menor esforço. Se eu conseguir me tornar esforçada, isso é uma grande conquista. Vai servir e muito para o meu processo evolutivo, para que eu sempre tenha aquela vontade, né, de trabalhar, de evoluir e me abre para que eu tenha outras conquistas, a conquista da perseverança, a conquista da esperança. Então, esse traço, né, é um traço que provavelmente em todas as minhas personalidades vai despontar. Já é algo do meu ser, que eu expresso em determinadas circunstâncias. Mas vamos dizer que numa determinada existência, numa determinada personalidade, né, eu, até que como Patrícia mesmo, né, Deus o livre, mas vamos pensar que eu tenha algum problema físico, né, alguma limitação, um acidente, ou que eu tenha renascido em alguma existência com um subdesenvolvimento, né, cognitivo na área neuronal, que embora eu tenha essa grande vontade de trabalhar, de batalhar, né, pelo sustento, pelo aprendizado, pelo conhecimento, eu não consiga, porque me faltam recursos físicos, né, ou psicológicos, né, para que eu consiga desenvolver isso. A conquista eu tenho, mas me faltam condições de colocar essa conquista em proveito. Isso não necessariamente é castigo, ou seja, alguém que utilizou o mal da sua força e da sua inteligência vem constrangido numa outra existência, sendo que agora tem as suas capacidades, né, de mobilidade, de articulação mais limitadas. Eu posso ter escolhido para que eu pudesse desenvolver naquela existência outras virtudes. Por exemplo, a paciência e a resignação. A capacidade de, não obstante as minhas limitações, eu continuar perseverante, sem me rebelar contra Deus, sem blasfemar, aceitando a minha condição de agora. Isso é fácil? De modo algum. É muito difícil. É um desafio tremendo, um esforço de resignação diário em que a gente se defronta com os desafios e precisa superá-los. Mas é possível? Perfeitamente. Como eu poderia conquistar isso se eu não estivesse na vida corporal? Porque a vida corporal coloca para mim um intervalo. Olha, Patrícia, você tem uma certidão de nascimento e terá uma certidão de óbito. Esse espaço é com você. Você decide o que você faz da sua vida, mas olha, você será responsabilizada pelo que fizer. Então, olha bem conforme você anda. Eu posso me esquecer, né? Por conveniência própria desse aviso. Mas isso não significa que a lei deixa de operar. Continuarei tendo uma data de nascimento e uma data de óbito que quase sempre eu desconheço, que me pega de sobressalto, né? A morte bate na porta e não dá para a gente dizer não tem ninguém, né? Toca no telefone e a gente não pode se recusar a atender. Mas o que eu faço durante esse espaço é um uso do meu próprio livre-arbítrio. Então, a minha passagem por essa vida corporal, cheia de limitações, cheia de tropeços, é uma oportunidade de, pela ação material, os desígnios cuja execução Deus me confia, possam ser realizados, para que eu consiga levar a contento as missões,
as provas, as expiações que me foram designadas. Então, São Luís vai dizer, é necessário passar pela reencarnação. Por quê? Porque todos nós somos obrigados a ter essa experiência que nos auxilia ao desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente sobre os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Aí alguém poderia dizer, não, eu não tenho as mesmas oportunidades que meu irmão teve. Eu não tenho as mesmas experiências que Mariazinha tem, né? Mariazinha que tem 1 milhão de seguidores na rede social, que não faz nada da vida. Eu tenho obrigações muito diferentes. Lembre que a resposta de São Luís está falando do eu espírito, não do eu Mariazinha, nem do eu Joãozinho, que são personalidades. O eu espírito tem as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Porque é um espírito criado à imagem e semelhança de Deus, que tem vastas reencarnações, tantas quantas forem necessárias, para que a gente possa crescer. E o exercício do livre-arbítrio é sempre liberado e proporcional, lógico, ao nosso progresso moral. As nossas obrigações é o dever primeiro da criatura para com o Criador. Segundo, da criatura para consigo, para com o seu processo. Terceiro, da criatura para com o exterior, para com a família, para com a sociedade, para com a comunidade, para com o mundo. E aí alguém também poderá dizer, mas não é verdade que Deus distribui a todos as mesmas aptidões? Há diversidade de talentos. Sim, há. Mas há uma mesma oportunidade da gente desenvolvê-los todos, tomando em consideração as múltiplas reencarnações e a solidariedade entre elas. Por isso, a justiça da reencarnação. Se fosse uma existência só, seria muito injusto, né? Uma pessoa, uma criança que nasce bem dotada e consegue tocar Beethoven, Brahms, né? Quem mais? Mozart no piano, e eu estou aqui, né? Quase chegando nos 40, no meio da vida, e tento tirar algumas notinhas de violão e não consigo. Qual a justiça que há nisso? A criança nem teve aula, né? Nem, enfim, teve tanto trabalho e já consegue representar, né? Já consegue demonstrar um talento inato. De onde veio isso? Deus deu o talento? Emmanuel vai dizer, o gênio é produto dos séculos. Ele foi moldado ao longo das experiências e do próprio esforço. E agora ele é herdeiro de si mesmo. Então, se eu começar agora o trabalho que aquela criancinha na veste corpórea, mas aquele espírito experimentado já na música representa, né, apresenta para mim, se eu começar o meu trabalho agora, eu vou chegar na condição dele, mas sem sombra de dúvida. Podem demorar uns 200 ou 300 anos, mas eu também vou conseguir demonstrar, né, daqui a 200 ou 300 anos, com 3 ou 4 anos de idade, essa habilidade, né, ser uma virtuose, né, como se chama. Então, realmente, a reencarnação é justa, né, demonstra a justiça de Deus. E São Luís vai dizer, qualquer privilégio seria uma preferência. E como o apóstolo Paulo nos diz, na sua epístola aos Romanos, Deus não faz predileção de pessoas. Toda preferência seria uma injustiça. Mas a reencarnação em todos os espíritos é um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, cada existência, quando iniciam a vida, né, com uma experiência do uso que farão do seu livre-arbítrio. E aquilo que nós desempenharmos, se for com zelo, se a gente conseguir executar essa tarefa,
nós vamos transpor muito rapidamente e menos penosamente esses graus de evolução. E tanto mais cedo nós conseguiremos desfrutar dos efeitos dos nossos labores. Mas aqueles que mal usamos da liberdade que Deus nos concede, retardaremos a nossa marcha, tal seja a obstinação que a demonstramos. E com isso nós podemos prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando ela se torna um castigo. Então é como se a gente definisse o processo reencarnatório muito mais pela condição que a gente coloca nas primeiras encarnações, que a gente vai demonstrando o nosso grau de se submeter aos desígnios divinos e fazer o que precisa ser feito, ou nos obstinar contra a lei, fazer pela nossa vontade, contrariar as leis divinas, e assim nós seremos castigados não por Deus, mas pela nossa própria incúria, com base na lei de amor que ele estabelece. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Espero de coração que essa mensagem possa ter sido de alguma sorte útil. O meu grande fraternal abraço aos amigos dessa instituição tão amorosa, né, que sempre abre as portas para acolher a todos que precisam, inclusive nós, que somos os primeiros necessitados. Que Deus os abençoe ricamente. Muita paz e até a próxima, se Jesus assim permitir.